Bom dia a todos e todas. Muito obrigado por essa participação nesse sábado de manhã, no 54º Festival de Cinema de Brasília. Hoje de manhã eu vou estar pessoalmente participando do debate, né? Abandono um pouco a posição de curador e assumo a de cineasta para conversar com a minha querida colega Suzana Lira, uma das mais brilhantes e talentosas cineastas brasileiras. Então, é uma honra estar aqui. Suzana já foi homenageada em tantos festivais que ela estava devendo essa homenagem ao Festival de Brasília. E ela hoje, então, está cumprindo a palavra dela e está aqui conversando conosco. Eu vou agradecer a presença dela e dar essa manhã para nós e vou passar a palavra para a nossa Ana Luísa, querida, que vai ler o currículo enorme da Suzana Lira. Obrigada, Silvio. Bom dia, gente. Bom dia, Silvio. Bom dia, Suzana. Muito obrigada pela presença de vocês também. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao seminário Cinema Híbrido, que faz parte da programação do 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Esta edição do evento tem como tema o futuro do cinema e o cinema do futuro, e muitos dos assuntos que serão tratados por aqui dialogam diretamente com essas questões, com formatos híbridos de realização e exibição, novas tecnologias e também os próximos desafios que cineastas, espectadores e produtores de festivais de cinema terão que enfrentar. Como o Silvio falou, meu nome é Ana Luísa Bela Costa, eu sou produtora do festival e vou acompanhar essa mesa com vocês. E nesse seminário nós temos a honra e a satisfação de contar com a participação da nossa convidada Suzana Lira e do nosso mediador Silvio Tendler. Em 50 anos de carreira, Silvio Tendler lançou mais de 80 longas, médias e curtas-metragens com forte viés histórico, social e político. Acumula as 3 maiores bilheterias do cinema documentário brasileiro e foi premiado em importantes festivais nacionais e internacionais. Suzana Lira, maravilhosa, é cineasta com pós-graduação em filosofia, direito internacional, direitos humanos e biopolítica criminal. Entre seus filmes mais recentes estão A Mãe de Todas as Lutas, Prazer em Conhecer, Torre das Donzelas, Mussum, um filme do Cacildes, que eu amei, diga-se de passagem, Legítima Defesa, Intolerância.doc, Clara Estrela, Meu Corpo é Mais, Mataram Nossos Filhos e Levante. Damas do Samba, Porque Temos Esperança e Positivas. Também dirigiu séries como Não Foi Minha Culpa para a Disney Plus, Outros Tempos para a HBO, Rotas do Ódio para o Universal Channel. Nós, documentaristas, para o canal Curta. E nos últimos 3 anos foi homenageada com mostras retrospectivas de sua obra nos seguintes festivais: Festival Internacional de Cinema Independente de Mar del Plata, na Argentina, Festival Tenemos que Ver em Montevidéu, no Uruguai, e Fencine em Santiago, Chile. E nessa semana, né, Suzana, está acontecendo a mostra com os longas-metragens no Festival Mulheres Mais, do Infinito Festival. Bom, pessoal, nessa manhã, a nossa convidada e o mediador, eles irão debater sobre como Suzana aplica as narrativas dos filmes, recursos do cinema de ficção e do teatro, resultando em um cinema de caráter híbrido. Então, em conversa com Silvio Tendler, a nossa diretora maravilhosa, vai abordar essas escolhas conceituais. Pessoal, só mais algumas informações que a participação de vocês que estão nos acompanhando online é muito importante. Então, para participar, é simples, assim, a gente tem aí embaixo, no rodapé da página do Zoom de vocês, um íconezinho chamado QIA, ou Q&A. Então vai estar disponível aí na roda do rodapé da tela e vocês podem botar as perguntas por aí que eu vou selecionar e vou passar as perguntas para o Silvio para eles responderem ao vivo, tá bom? E no final da nossa live aqui, da nossa mesa, a gente vai lançar uma pergunta de satisfação para vocês poderem concorrer ao catálogo do 54º Festival de Cinema de Brasília, que tá lindo, tá maravilhoso. Se fosse você, eu não perdi esse concurso também, viu, gente? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês pela presença no nosso seminário. Uma boa conversa, um bom debate para vocês e até já, gente. Passo a palavra para você, Silvio. Obrigado, Ana Luísa. Bom dia, Suzana. Eu queria começar com uma pergunta. Eu vi que a tua filmografia é muito eclética.
né? Então, ela é o espaço para a gente discutir cinema híbrido. Mas a tua formação também é muito eclética. Ela atravessa do direito à filosofia. Eu senti falta de um curso de cinema. Você nunca estudou cinema? Bom dia, Silvio. Bom dia, equipe aqui do Festival de Brasília. Eu não podia começar essa conversa sem antes agradecer por esse convite. Eu estou muito honrada de poder estar aqui com você, Silvio, que é uma inspiração, sempre foi para o meu trabalho. Desde quando eu comecei a estudar, desde que eu comecei a entrar na faculdade de jornalismo, que tinha uma cadeira de cinema, a gente já estudava seus filmes. Então, fazer cinema político, cinema posicionado, sempre foi um desejo meu e você sempre foi uma inspiração. Então, hoje é um dia muito especial para mim. Me sinto abençoada assim, de poder estar aqui com você trocando sobre isso. Vamos lá. Eu, na verdade, assim, eu me formei em jornalismo. Eu estava na faculdade de jornalismo e na cadeira de cinema eu vi o Cabra Marcado para Morrer, o filme do Eduardo Coutinho. E lá nessa cadeira eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer, eu não quero fazer jornalismo. E eu comecei a fazer alguns cursos. Na época, na Fundição Progresso, tinha os cursos de João Moreira Salles e do próprio Coutinho. E eu comecei a frequentar esses cursos, só que o cinema estava totalmente apagado por conta do Collor. Né? Foi naquela época do Collor e eu, na verdade, venho de uma família que não tem muitos recursos, então eu precisava arrumar um emprego e trabalhar, e fui parar no telejornalismo. Mas, enquanto isso, fui fazendo vários cursinhos, assim. Eu nunca fiz um curso de graduação e pós-graduação em cinema, até porque eu acho que eu tenho uma trajetória de ter assistido muitos filmes, né, eu até falo isso, de que eu matava as aulas de jornalismo para ir para o Grupo Estação, para o Cinema Estação, assistir documentários, porque só passava documentário na rede mais artística ali. Eu aprendi a fazer no cinema, vendo cinema. E ao longo do tempo, eu fui vendo que seria importante para mim ter uma formação além do cinema, para eu poder ter conteúdo, para eu desenvolver com mais enfim, com mais naturalidade, com mais responsabilidade também os conteúdos. O meu primeiro longa, que foi o Positivas, foi sobre mulheres soropositivas. E eu senti ali que eu precisava aprofundar. E aí eu fui estudar Direitos Humanos por conta desse filme. E as outras formações que eu fui fazendo, acadêmicas, veio muito por conta dos filmes que eu estava fazendo. Então, eles não são a parte do cinema, eles são porque o cinema existe para mim. Então, a filosofia também veio de uma maneira de pensar o cinema de uma outra maneira. Enfim, todas essas formações, biopolítica criminal, vem pelo meu interesse em fazer projetos que tenham a questão da justiça e de crime. Então, eu achei que eu precisava estudar para poder me embasar, para fazer isso com confiança. Então, esses meus estudos de academia, eles não servem para a academia, eles servem para o cinema, para potencializar os temas que eu quero tratar. Então, é sobre isso. Eu acho que a gente tem um caminho parecido. Eu também fiz a minha formação em História. Eu nunca fiz nenhum curso formal de cinema. Eu fiz um curso, eu fiz História, eu fiz uma licenciatura de História, fiz o mestrado de Cinema e História com Marc Ferrot, em que era o cinema como fonte da história, e depois eu fiz um curso do Jean Rouch, Cinema Aplicado às Ciências Sociais. Mas eu nunca fiz um curso, a não ser o do MAN. Em 68, o Cosme Alves Neto me deu a bolsa e eu fiz o curso do Ronald Monteiro no MAN. Mas a minha formação também sempre foi paralela, igual a você. Eu sempre acreditei que o cineasta precisava ter formações complementares, que não bastava estudar a técnica, ele precisava estudar também a estética e as questões geradas por esse debate. Então, eu acho que a gente tem uma pegada muito parecida. Aí eu queria que você falasse, então, você já falou das tuas formações, e a gente vai voltar na tua história o tempo todo, mas eu queria dar um salto para o futuro, e um passarinho me contou que você está estudando psicanálise. Eu queria confirmar se é verdade e por quê. Eu estou estudando psicanálise agora, porque é super verdade. Durante a pandemia, eu estava em fase de desenvolvimento de vários projetos e algumas. Eu tinha uma viagem programada para a França para exibir o Tour das Donzelas em várias cidades, e esse evento foi cancelado.
e eu estava começando a escrever muito ficção e construção de personagem. E eu pensei, cara, eu vou ficar em casa aqui, eu não sei por quanto tempo, eu vou me candidatar a um mestrado e eu acho que eu quero estudar psicanálise, eu quero estudar as pessoas, que é o que a gente faz muito, né? Eu acho que esse trabalho de escuta do documentário é um pouco, não obviamente comparando com o trabalho de um terapeuta, mas é um trabalho de saber ouvir. Saber ouvir, saber ter um interesse genuíno naquela pessoa que você está ouvindo. Então, eu achei que a psicanálise fosse uma coisa boa. Eu acho que serve muito para mim, para o meu autoconhecimento também, e serve também para. E eu estou fazendo essa psicanálise muito voltada para filmes, né? Então, assim, exercícios como associar o personagem principal do Beleza Americana às teorias do Lacan. Então, assim, eu também estou fazendo um mestrado voltado para a questão cinematográfica. Então, estudar um pouco a psique dos personagens e como eu posso construir personagens densos, com profundidade, e que eu consiga também caminhar com uma certa segurança nesse caminho. Então, eu acho que é isso. A psicanálise agora serve também para os meus estudos ficcionais e para ainda aprimorar as minhas escutas como documentarista. Então, você disse que os teus estudos paralelos ele tem a ver com os filmes que você faz. E aí eu queria saber o que você está fazendo agora e o que tem a ver com psicanálise. Pergunta ótima, Silvio. Então, tem tudo a ver. Esse ano, para mim, foi um ano muito desafiador. Porque eu fui chamada para fazer uma série sobre feminicídio para a Disney Plus, para o Star Plus, desse grupo Disney. Então, é uma série antológica onde eu tenho 10 histórias sobre mulheres que sofrem feminicídio de alguma maneira. Ou seja, mais do que foi importante ter estudado psicanálise ao longo da pandemia. E aí também me colocaram 2 desafios, que é realizar 2 séries com homens bem complexos, fascinantes, porém muito, muito complexos, que é o Casa Grande, que é uma série que eu estou fazendo para o Globoplay, que já terminei, estou entregando, e o Adriano Imperador, jogador do Flamengo, para Paramount Plus. Então, assim, são 2 figuras altamente complexas, muito fascinantes, e pessoas que teoricamente seriam de fácil leitura, mas quando você aprofunda essa escuta, você aprofunda os dramas desses homens, você percebe que a gente precisa saber um pouco mais para tratar eles com a compreensão que eu acho que é necessária. Então, parece que eu estava adivinhando em 2019 que eu ia enfrentar esses desafios quando eu comecei a fazer a psicanálise. Então, me serviu muito. Volta e meia eu volto para os livros, eu volto para as teorias para poder entender esses homens e como isso está me ajudando para construir essas 2 séries. Assim, foi muito, muito importante para mim. Então, eu estou usando e abusando da psicanálise para falar de Casa Grande e Adriano Imperador. Suzana, o teu trabalho é muito eclético. A gente vê a tua carreira e vê muitas coisas sendo tratadas de forma diferente. Como é que foi fazer no mesmo ano a Torre das Donzelas e o Mussum? Então, na verdade, eu não fiz no mesmo ano, eu lancei no mesmo ano, que é também uma coisa bem densa, né? Eu demorei 7 anos para fazer o Torre das Donzelas, então foi um trabalho que me rendeu muito estudo, muito aprofundamento. E o Mussum demorou 3 anos para fazer esse filme. Só que por questões de distribuição, acabou que foram lançados no mesmo ano e eu estava respondendo a 2 demandas completamente diferentes no mesmo ano, sobre 2 filmes, né? O Torre ele tem muito a ver com a minha história pessoal, então para mim é muito fácil por um lado e muito difícil por outro tocar nesse assunto, e cinema político é a minha paixão, é a vontade que eu tenho de produzir, de estar pensando cinema, tem a ver com questões políticas que a gente viveu, que a gente vive até hoje. Eu lancei o Torre no ano da eleição, então foi cada vez que eu exibi o filme, ele tinha um significado diferente, então foi muito denso para mim, foi muito complexo administrar emocionalmente o filme. E o Mussum, ele vem como um alento, talvez eu precisasse de um refresco, porque o Torre ele é lançado numa rede mais
de arte, né, nesse cinema de arte, e o Mussum foi lançado na rede Cinemark, que é uma rede de shoppings, e que também é muito interessante de você navegar. Eu não quis nunca ter preconceito sobre tema ou pessoa alguma, ou gênero algum. Então, ter esses dois filmes em dois frontes completamente diferentes dentro do cinema foi fundamental para mim. Complexo, mas foi importante, assim, de poder estar na rede Cinemark debatendo com o público, que é um público completamente diferente do público do Torre, e saber como essas pessoas estão compreendendo o cinema. E o Mussum também é muito político. Então, assim, apesar de ser um personagem completamente diferente, né, das personagens do Torre das Donzelas, o que eu trago no filme também é uma reivindicação, também é uma denúncia sobre como o negro era tratado no cinema, de como o racismo era uma coisa muito presente, como, né, enfim, as minhas questões, inquietudes relacionadas a direitos humanos também tá no Mussum. Então, parece muito diferente, mas ali tem algo parecido, que é as minhas questões que eu sempre fico questionando, né, do mundo, assim, elas estão em tudo. Quando eu fiz o Clara Nunes também, apesar de ser um filme musical, de uma mulher incrível, também tinha questões sobre o feminismo, sobre o machismo no samba, sobre intolerância religiosa. Então, de alguma maneira, eu coloco as questões que me inquietam nesses personagens. Eu tento buscar neles também algo que são questões políticas, né, de existenciais. Você está mudo, Silvio. Você desligou o microfone. Pronto. Você tangenciou um problema que, para quem quer estudar documentário, você tocou agora, que é fundamental, que é a questão do tempo. Você levou 7 anos fazendo um filme e 3 anos fazendo outro. Ou seja, quem faz orçamento para fazer um documentário em 6 meses vai dar com os burros na água. Eu queria que você falasse um pouco da tua forma de trabalhar, o tempo que você leva desde elaborando a concluindo o filme e como é que você trabalha a famosa questão do roteiro. Você roteiriza, não roteiriza, improvisa? Qual é o papel na ilha de edição, na tua criação? Eu queria que você falasse um pouco do teu método de trabalho e o tempo de duração que leva à realização de um filme. Então, eu não fiz tantos filmes quanto você, Silvio. Eu fiz alguns filmes, assim, que eu acho que para minha geração até foram muitos, assim, né? E para cada filme eu acho que teve um processo diferente. Mas o que você falou sobre o tempo é muito importante, porque os editais e os coprodutores, né? Quem financia os filmes nunca patrocina essa pesquisa, esse aprofundamento. Até a gente decidir que a gente vai fazer aquele filme daquele jeito, há ainda um ano, 6 meses de pesquisa. Por exemplo, o Torre, eu queria falar sobre a resistência feminina à ditadura militar. Eu queria muito falar sobre esse assunto, mas eu queria um recorte, porque era um tema muito amplo. Então, eu fiquei alguns bons meses estudando o assunto para chegar no recorte, que era uma cela do Presídio Tiradentes. Então, para você chegar nesse recorte, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Você tem que estudar praticamente um tema inteiro para você chegar àquele recorte. Isso leva tempo, às vezes é um trabalho muito solitário, não financiado, né? Porque quando você decide montar um projeto, você já tem que saber um pouco o caminho. Então, antes até de contabilizar os 7 anos que eu falo do Torre, ainda teve uns meses antes que eu comecei, que aí não era nem Torre ainda, era Resistência Feminina à Ditadura Militar. Então, eu acho que cada projeto ele requer um cuidado e um tipo de dedicação diferente. O Torre, por exemplo, e eu posso usar esses 2 exemplos que a gente estava tratando, que é o Torre e o Mussum, que são temas bem diferentes. O Torre foi um projeto muito planejado, muito pensado. Um ano antes de eu construir a Torre das Donzelas, eu fiz entrevistas com todas elas, entrevistas que duraram de 4 a 6 horas, mais ou menos. E durante o ano seguinte, eu trabalhei com uma equipe de roteiro, pensando quais histórias eram as mais importantes, o que a gente podia trazer para dentro desse lugar, né? Dentro dessa vídeo-instalação que eu chamo, dessa arte-instalação que eu chamo a cenografia da torre. Então, foi um método que, pela primeira vez, eu estava trabalhando dessa forma.
mas que deu muito trabalho, assim, se recolher os temas, eram muitas histórias, para saber o que eu ia filmar e como filmar. O Mussum foi um filme completamente roteirizado, completamente. Eu comecei um trabalho de pesquisa de imagens no SEDOC, como foi um filme que eu tive a parceria da Globo Filmes, eu consegui ter esse acesso ao SEDOC. Então, primeiro eu pesquisei todo aquele material, e aí, com os roteiristas, a gente foi separando, e foi roteirizando fala a fala. Eu quero que o Milton Gonçalves fala isso, o filho dele fala aquilo, tá. Óbvio que quando você vai para filmar, acontecem mil improvisos, e a arte do documentário é essa arte que as coisas acontecem. Mas dificilmente, nos últimos 5 anos, eu trabalhei com não roteiro. Eu sempre, quando vou filmar, eu sempre sei bem o que eu quero fazer ali, me deixo preparada para o improvável que aconteça, porque eu acho que fazer documentário também muito fechado não tem muita mágica, mas eu não me permito mais ir sem saber os caminhos exatos que eu quero, sabe? Porque isso me ajuda muito na montagem. A montagem do Torre durou 9 meses, que é uma coisa também que nunca é orçada nesse período, porque era um material muito grande dos Encontros das Mulheres. E a montagem do Mussum durou 3 meses, ou seja, quanto mais roteirizado e preparado você está para um trabalho, melhor você consegue azeitar os processos de pós-finalização. Então, o Torre foi um filme muito também feito na edição, uma edição feita brilhantemente pela Célia Freitas e pelo Paulo Manhardi, pelo meu acompanhamento ali. Eu costumo ter um quadro branco como esse tem aqui, ó, que eu anoto coisas, anoto os blocos, eu anoto tudo. E na ilha de edição que tem aqui, a gente trabalha olhando esse quadro, o que seria o início, o final, qual seria, né, o esqueleto dessa montagem. Mas o mais importante hoje, eu acho, que é organizar o que você precisa. Você vai com um roteiro muito te orientando. Eu acho que é uma opinião que eu tenho, que eu não sei se é muito polêmica, mas eu acho que é preciso pensar sobre isso. Você é um cara que começa a fazer documentário ainda em película, né? E você tinha que saber o que você queria filmar, porque você está trabalhando com uma coisa cara. E eu acho que o digital ele democratizou muito o documentário, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas perderam um pouco a sobriedade, que eu acho que é importante saber quando você vai filmar. Sabe, eu me recuso a sair, vou filmar e vou ver no que dá. Isso é uma coisa que não existe para mim. Para mim, eu preciso estar muito organizada, muito para saber para onde que eu quero que vá aquela entrevista, se eu já tenho aquilo que eu preciso para o roteiro, porque senão é enlouquecedor. Mas cada processo é diferente. Então, assim, quando eu fiz Positivos, por exemplo, eu filmava as entrevistas e falei, vou construir isso na ilha. Esse método, para mim, hoje em dia, não faz muito sentido. Eu preciso exatamente quais são as referências que aquele documentário tem, quem é a protagonista ou protagonista, qual é o tema e como eu vou desenvolver esse tema, que formato é esse que eu quero burlar. Então, assim, eu me coloco muitos dilemas para eu poder ir descompromissadamente filmar. Então, esse descompromisso de que eu estou filmando digital, que eu tenho cartão, que eu posso rodar, ele não existe muito para mim. Mas, assim, é uma opinião minha, né? Eu filmo como se eu estivesse filmando película, sabe? Eu preciso saber a hora que eu começo e a hora que eu paro. Porque eu não posso desgastar esse personagem. Eu lembro uma vez que eu estava acompanhando uma filmagem de um projeto que não era meu, e era de um senhor muito, muito idoso, né? Ele tinha 100 anos, assim, muito lúcido. E o documentarista perguntando, ele falou, por que você está me perguntando tanto? Você vai usar 3 minutos disso. E eu fiquei pensando nisso. E eu falei, caramba, é um senhor de 100 anos. Ele está falando, cara, você está usando a minha energia para algo que você nem sabe exatamente o que é. Então, isso me ensinou tanto sobre fazer documentário, sobre saber o que se quer. Porque o personagem percebe, né? As pessoas percebem que você também não está levando muito a sério. Vamos ver no que dá. Então, eu passei a levar a questão do roteiro muito a sério, a ter grupos de roteiristas trabalhando comigo, gente de pesquisa. Isso fez muita diferença no meu trabalho. Não sei como é que é o seu método, mas o meu ultimamente tem sido esse. Então, Suzana, tem duas lições que eu quero tirar do teu trabalho aí, que é fundamental, né, já que nós estamos conversando
nesse momento entre documentaristas, para pessoas que devem estar querendo saber um pouco como a gente trabalha. Primeira questão que você levanta, que é fundamental, é o tempo de realização de um filme, que não cabe nos orçamentos tradicionais dos editais, é uma coisa bastante mais lenta. E a segunda é que cinema não tem formulário padrão. Cada filme é um filme, cada realidade é uma realidade. Então, você deu 2 exemplos diferentes, 2 trabalhos diferentes, com 2 filmes teus. E isso é fundamental as pessoas saberem que cada filme tem vida própria, cada filme tem seu próprio método. E cabe ao autor encontrar esse método e essa realização. E a Suzana vai afunilando na organização e no método. Eu, como sou a pessoa mais velha, eu vou caminhando em direção ao caos. Eu digo que documentário não tem roteiro. Isso aí é opinião minha, não tem nada a ver com o que você está dizendo. Eu acho que documentário não tem roteiro e ele se constrói na ilha de edição. Eu acho que a ilha de edição é o principal agregador do documentário. E isso é uma realidade que eu vivo desde os anos JK. Eu vou só citar uma sequência, vou citar 2 sequências de 2 filmes para ilustrar o que eu estou te falando. Nos anos JK, eu tive pesquisadores, 2 grandes pesquisadores, 2 amigos meus, que eram mestrandos de antropologia no Instituto Nacional, né? E fizeram uma pesquisa primorosa, fichamento, ouviram, ficharam, leram e tal. E aí veio uma pesquisa maravilhosa para o filme. A primeira entrevista que eu fiz com um líder estudantil, ele contou que o evento mais importante do governo JK foi a greve que os estudantes ocuparam a frente da União Nacional dos Estudantes para não deixar os bondes passarem. E ficaram jogando xadrez na rua, e aquilo ali foi um caos na cidade. Que aquilo ali ajudou a mudar a história da República. E isso não estava na pesquisa. Entendeu? Isso aí não cabia nos livros de história. Foi a memória de um entrevistado que fez a revolução no filme. Então, eu acho que esse improviso é fundamental no documentário. Sem dúvida. Tem espaço para isso. E a outra entrevista que eu fiz, que também é isso, quando eu entrevistei o Leonel Brizola para o Jango, eu tinha 4 latas de filme de 400 pés, 16 milímetros, 10 minutos cada um. Eu tinha 40 minutos para entrevistar, menos que uma fitinha de mini DV, que qualquer garoto tem. Hoje ninguém usa mais nem mini DV, é cartão. Hoje você filma 2 horas como quem bebe água. Eu, para fazer aquele filme do Jango, eu tinha 4 fitas para entrevistar o Brizola. 4 filmes, 10 minutos cada um, 40 minutos. E aí, quando eu começo a perguntar sobre a resistência, não resistência do governo Jango, e a primeira frase que o Brizola me diz é: porque Barrabás... Falei, rapaz, nós estamos em Barrabás. Até a gente chegar ao Marechal Lott, acabou a película. Então, eu fiz uma cara de desespero, eu botei a mão na cabeça e disse assim. O Brizola mudou na hora, na hora. Ele entendeu, ele tinha essa interlocução com o entrevistador e deu a entrevista que eu queria. E foi perfeita. 4 latas couberam. Aí foi no improviso. Mas, por exemplo, a entrevista, Silvio, a entrevista que eu fiz com a Dilma para o Torre também foi assim. Eu sabia o que eu queria perguntar, mas ela dominou completamente a coisa. Estou dizendo que o espaço do improviso ele tem que estar no documentário, senão não faz o menor sentido fazer documentário. Mas eu acho que planejar, saber o que você quer, por exemplo, quando você foi entrevistar o Brizola, você sabia a entrevista que você queria. E ele fez do jeito que você... Porque eu tinha 4 latas. Se eu tivesse entrevistado ele hoje, eu teria levado 4 cartões. Pois é. Eu vou guardando para o acervo. A reclamação do velhinho de 100 anos não é justo, porque a memória dele vai ficar para a nossa memória. E a importância de um filme como desses, como que você faz, é porque ele vai gerar uma memória futura. Daqui a 5 anos você vai se reencontrar com o teu arquivo e vai dizer, mas isso dá outro filme. Isso aí dá um outro debate, vai ser útil a outra pessoa. Não, sem eu dúvida. fiz um filme sobre o Ferreira Goulart
Eu fiz um filme sobre o Ferreira Goulart e eu ouvi todo mundo da opinião. O que eu tenho sido procurado por gente, por assuntos que no meu filme era periférico e que está virando filme das outras pessoas, é fundamental. Sim. Eu fui procurado por alguém que está fazendo um filme sobre o João das Neves. E eu entrevistei o João das Neves e não usei no filme do Goulart. Mas eu tenho essa entrevista. Ela é história. Ela é Sim. história, entendeu? Total. Não, tanto como eu te falei, eu fiz entrevistas com as personagens do Torre, 4 a 6 horas de entrevista com cada personagem. Elas estão, inclusive, num site, que é o torredasdonzelas.com.br, em bruto. Eu botei essas entrevistas brutas nesse site para que as pessoas pudessem acessar e saber mais do que não está no filme. Não, isso é super importante. Eu só estou dizendo que o método, para mim, organizar, para mim, é importante. Até para poder fazer isso que você está falando. Eu coloquei esse material, porque assim, não é só meu, é memória. Eu vivo comprando imagens suas, Silvio, para botar nos meus filmes. A Ana sabe, eu vivo negociando com ela. Ela é uma injusta, ela devia te dar. Ah, vou guardar esse crédito, hein, Ana? Vou guardar esse crédito para mim. Ô, Suzana, passando para o próximo assunto, esse debate aqui é sobre cinema híbrido. Como é que você está vendo o cinema durante a pandemia e como é que você está trabalhando? Você precisou fazer entrevistas por videoconferência, se recusou a fazer entrevista por videoconferência, não fez, mandou câmera. Como é que você continuou trabalhando durante a pandemia? Boa pergunta. O meu primeiro trabalho durante a pandemia foi uma série para o Globoplay chamada Por um Respiro, que foi sobre a Covid, né? Sobre os médicos trabalhando no front. Eu confesso que eu me recusei a fazer qualquer entrevista por videoconferência. Assim, para mim, eu acho que esse contato pessoal, essa coisa de olhar no olho, por exemplo, estou aqui super agoniada para marcar um café contigo, Silvio, porque essa coisa da tela, a gente está fazendo uma coisa altamente revolucionária, que é provocar um encontro improvável no meio de uma pandemia, né? A gente ainda está na pandemia e a gente está podendo falar com pessoas que estão ouvindo a gente, enfim, e eu estou podendo encontrar com você que talvez pessoalmente a gente não pudesse. Mas eu acho que para filmar, eu não fiz nenhum documentário, nenhum trabalho meu que fosse remoto. Eu falei, vamos esperar esse tempo, vamos pesquisar e tal. O Por um Respiro, eu trabalhei com 4 equipes dentro dos hospitais, sendo testado todos os dias, um protocolo de segurança muito, muito rigoroso. E assim a gente conseguiu fazer a série que está no Globoplay com essas pessoas. Então, não utilizei esse método de videoconferência e fiz tudo em loco, com todos os cuidados possíveis. Ninguém da equipe se contaminou, enfim, foi muito rigoroso, mas foi assim. Essa série que eu fiz agora de ficção em São Paulo, que eu fiquei 5 meses filmando, também foi com todos os protocolos e foi todo mundo em loco, enfim, tomando todos os cuidados. Casa Grande, Adriano, também filmei dentro dos protocolos, mas nunca videoconferência. Não utilizei isso. Eu acho que essa tela que a gente está trabalhando aqui, eu acho que fizeram até filmes interessantíssimos sobre o assunto, mas eu não consigo, não é o meu lugar, sabe? Eu não consegui ser desenvolta através fazer cinema através dessa tela. Teve gente que fez com muita competência. Eu não tive essa competência para fazer. Olha, eu só estou trabalhando por videoconferência e eu dou graças a Deus ter descoberto esse método. Eu fiz anos, eu fiz 70 anos no dia 12 de março de 2020. Fiz uma grande festa Você no é Balanço. pisciano também, Silvio? Como é que é? Você é pisciano? Estou pisciano como você. Eu Somos piscianos. também, tá vendo só? Acho que é isso, hein? Você é de que dia? Eu sou de 20 de fevereiro, sou o primeiro dia de peixe. Meu irmão é do dia 22 de fevereiro. Então Eu sou conhece bem. eu sou do dia 12 de março. Você vê que não tem nada a ver signo, porque ela é pisciana, eu sou pisciano, e ela não trabalha por videoconferência, eu só trabalho por videoconferência. Então, essa coisa do signo é uma adivinhação, mas vamos lá. Mas eu me tranquei em casa no dia 15 de março. No dia 12, eu dei uma baita festa no MAN, comemorar meus 70 anos, lancei um filme, meus amigos entraram na sala do MAN, a pandemia já estava no ar, mas a gente não acreditava. Então, no dia 15, que veio o fechamento, eu me tranquei aqui
e eu tinha alguns filmes para acabar. E aí minha equipe falou, e aí, o que a gente faz? Vamos parar? Eu tenho um estúdio na Lapa, com chroma key, com tudo direitinho. Eu estava fazendo um filme sobre arte urbana, artista de rua, e entrevistando eles no chroma key. Eu falei, gente, vamos entrevistar eles em casa. Esses caras são trancados dentro de casa sem poder trabalhar. Vamos para a videoconferência. Ah, mas vai perder a qualidade. Eu falei, ó, ou perde a qualidade ou não faz, vocês escolhem. E aí a gente fez, depois eu fiz A Bolsa ou a Vida, viajei o Brasil inteiro, entrevistei quilombola em Pernambuco, líder indígena em Rondônia, Krenak em Minas Gerais, gente na Serra da Moeda. Viajei o Brasil inteiro. Eu tive alguns poucos personagens que estavam saindo de casa, e aí tem a Duda, que é uma estudante de arquitetura, que é entregadora uberizada. Ensinei ela a usar uma GoPro e ela começou a fazer as externas para mim. E o Soca, na Rocinha, botei uma GoPro na testa dele, ele filmou uma Rocinha para mim. O velho Drone também ajudou. E eu fiz o Bolso a Vida, todo ele videoconferência. E eu aprendi a gostar de trabalhar assim, porque você tem toda a razão. Eu adoraria te encontrar, tomar um café e partir para o abraço, para o presencial, te conhecer realmente, mas eu não sei se é maluquice minha, mas essa telinha também nos dá uma intimidade que eu não sei se o presencial daria, entendeu? A gente teria que se portar mais à altura, manter um certo distanciamento. Aqui não, a gente está conversando, você com esse teu sorriso largo, aberto, generoso, entendeu? Eu aqui contigo, a gente está conversando de igual, está sendo maravilhoso, descobrindo afinidades e não afinidades na produção e na criação cinematográfica. Então, eu sou um adepto da videoconferência. Eu acho que quem está assistindo essa nossa seminário está agradecido, porque assim, a gente está fazendo cinema de qualquer jeito, seja indo para a rua com protocolo, seja para o videoconferência, ou seja, a gente está oferecendo um cardápio aqui, se faça cinema a qualquer custo, de qualquer maneira, mas faça. Acho isso muito fascinante, maravilhoso. Exatamente. E essa questão a gente tá passando coisas em que mostra a questão da criação individual, né? Cada cineasta tem seu método, cada cineasta cria a sua forma de expressão. Eu digo que o cinema é fruto da técnica, da estética e da ética, entendeu? A técnica é o tempo que te oferece, né? Há 2, 3 anos atrás você não fazia cinema por videoconferência. Hoje você faz se você quiser, se você não quiser, você não faz. Faz presencial. Né? A ética, nós estamos discutindo a ética do nosso tempo, né? A tecnologia, a ética e a técnica é o que nos é oferecido. Então, vamos em frente. Eu acho que o importante é fazer cinema, ser expressão desse tempo. Eu queria que Nunca você foi tão importante, né, Silvio? Nunca foi tão importante fazer cinema, ser documentarista, porque nesse momento que a gente vive hoje, e você que viveu lá e fez tantos filmes sobre ditaduras, fez tantos filmes sobre políticos super importantes para o cinema brasileiro, eu acho que a gente vive um momento que documentar o estado das coisas nunca foi tão fundamental, né? Eu acho que a gente poder filmar por videoconferência, enfrentar uma pandemia com um protocolo e filmar em loco, enfim, todas as formas de realização. E eu fico muito feliz de poder compartilhar aqui, porque é isso. Eu acho que a gente precisa cada vez mais estimular. E essa palavra documentarista, ser um motivo de orgulho muito grande, porque a gente documenta o estado das coisas, né? O momento que a gente está vivendo. E a gente está vivendo um momento tão complexo que a gente pode falar no final dessa conversa o quanto a gente foi afetado por isso também, né? Imagino para você o tanto que você já filmou, que esse país já sofreu, e tá tendo que filmar de novo em meio a tudo isso. Eu imagino que déjà vu insuportável. Enfim, mas podemos falar sobre isso. Bom, eu queria antes voltar um pouco para a questão da linguagem cinematográfica que você utiliza e que tem a ver com essa questão do cinema híbrido que eu estou trabalhando muito agora, que é você mistura
estéticas, você mistura documentário com representação, né? Mas você não faz docudrama. Você, que, aliás, uma das entrevistas que a gente fez, agora não estou me lembrando se foi o Amo Gitai ou se foi o Costa Graves que disse, foi o Amo Gitai, odeio a palavra docudrama. Eu também. Também Eu odeio. Eu queria que você falasse disso, desse cinema documentário de representação que você faz. Assim, eu acho, ao longo dos anos, assim, eu sentia que eu estava me repetindo muito nos meus formatos, assim. E não que fosse isso um problema, eu acho que o documentário em si, quando você tem um grande tema, quando você tem grandes personagens, isso não tem a menor questão, assim, né? Isso é uma coisa que você pode se consolidar naquela linguagem, isso não é um problema. Mas eu fui me inquietando um pouco, porque eu acredito realmente que o documentário é um gênero de experimentação também. De experimentação de linguagem, de estética. Para mim é um lugar... já que a distribuição é precária, já que os orçamentos são baixos, eu preciso fazer algo que me dê uma certa alegria e um sacode, assim, sabe, artístico. Então, eu sempre, cada vez que eu começo um filme, sempre que eu digo dos anos para cá, né, eu começo a falar, cara, o que eu posso fazer aqui para mexer um pouco com essa estrutura? Como é que eu posso trazer essa história de uma maneira diferente? E aí eu acho que a experimentação é um lugar muito nobre do cinema. A gente tem muito pouca liberdade para experimentar. E eu falei, cara, eu quero poder experimentar, sabe? Até porque eu acho que a ficção tem muito de documentário, o documentário tem muito de ficção. Então eu falo, por que não misturar isso? Por que não trazer esses elementos da ficção, da videoarte? Porque o Torre também tem essa questão da videoarte e tal, né? No sentido de você interagir com uma instalação. Eu filme uma interação de personagens com um lugar criado para elas reavivarem a memória delas ali. Então, eu pensei que pudesse ser também entrar num risco. Eu acho que eu me proponho cada vez mais a entrar em riscos, sabe? Eu acho que às vezes o cineasta quer que seu personagem, filmar esse personagem no meio do risco, quer que ele traga coisas improváveis, quer que um imponderável aconteça, mas ele mesmo está muito seguro de si. E eu queria, apesar de toda a minha pesquisa, de pré-roteiros e tal, eu queria me jogar num risco. O Torre, por exemplo, foi um grande risco. A gente investiu 50% do orçamento do filme no cenário, que é um cenário que eu pensei que pudesse ser uma forma de instalação, né, de interação delas, mas se essas mulheres não aderissem àquele cenário, seria um fracasso. Se a primeira mulher que entrasse ali falasse, estão loucos, esse lugar aqui, estou me sentindo uma cobaia, ou esse lugar não tem nada a ver com a Torre Real. Enfim, eu também entrei num processo em que eu queria me arriscar. Isso acontece no Torre, acontece no Legítima Defesa também, que foi um outro filme que eu fiz, onde eu tenho personagens reais falando sobre o que aconteceram com ela, e eu tenho um julgamento que eu refiz um júri que aconteceu de fato, mas que eu estava ali também me propondo a ouvir um novo júri sobre a história daquela mulher. Se ela fosse condenada, isso iria para o documentário. E se ela não fosse, também iria. Então, assim, eu também não sei o que vai acontecer. Esse planejamento que se faz de roteiro e de estrutura, ele não quer dizer que você saiba tudo, que você tem um controle. Porque, como eu disse, o documentário ele é a arte do imponderável também. Então, se eu me preparo e eu sei tudo que eu quero, eu fico também muito confortável naquela situação. Então, nesses dois filmes, eu me propus a um risco grande. Um risco de, primeiro, de aceitação dessas personagens, que eram mulheres muito complexas, de personalidade muito forte. Poderia ser um grande fiasco esse cenário que eu criei ali. Mas ali a gente tinha dispositivos de som, de imagem, né, dos lugares onde elas estavam. Não é uma reprodução da Torre Real, é uma reprodução completamente sugerida, e que a gente trouxe objetos reais que elas tinham realmente na torre para dentro daquele lugar. A gente trouxe cheiros, trouxemos sons que remetessem àquele lugar. Eu acho que eu usei 3 referências importantes nesse documentário, que foi A Imagem que Falta, do Ritpan, não sei se você viu esse filme. É um filme que fala sobre a ditadura do Camboja e ele usa bonequinhos de barro para ilustrar aquela história. E que no maravilhoso esse filme, maravilhoso, eu vi. Adoraria ter feito esse filme. Eu também, Silvio. Eu saí do cinema assim, poxa vida! Você sabe que eu já procurei
um cara que trabalha com artesanato em Alagoas para reproduzir bonecos que eu quero botar num filme. Eu adorei. Esse filme dele é maravilhoso. Esse Quem filme... não assistiu tem que assistir esse filme. Ele reproduz a violência do Camboja só com boneco de barro. É maravilhoso. É muito maravilhoso. Esse filme foi o que eu saí do cinema, eu falei, eu preciso contar a história da Torre das Donzelas diferente. E eu comecei fazendo com bonequinhas, eram bonecas de pano no início, e que me ajudou muito a pensar essa estrutura, e depois virou aquela instalação que eu achei que elas mesmas pudessem estar ali presente. Então, a imagem que falta foi uma referência muito grande para mim, foi grande provocadora. Assim, eu saí do cinema com esse negócio, tipo, eu não posso contar essa história com entrevistas e imagens de arquivo. E aí eu comecei a criar, Silvio, problemas para mim. Eu falei, eu não vou usar arquivo, eu não vou usar especialistas comentando o assunto. Eu criei um conjunto de regras para me prender de alguma maneira e me obrigar a pensar diferente. Isso eu faço em quase todos os filmes. Eu começo a criar Tem um filme, não sei se você deve conhecer, do Lars von Trier, chamado As 5 Obstruções, onde ele pega o Johan Lett, que é aquele documentarista dinamarquês, e propõe que ele refaça o filme de maneira diferente. É um exercício meio sádico, meio perverso, que eu não teria coragem de fazer com ninguém, a não ser comigo mesma. Mas eu faço. Eu crio umas obstruções a cada filme e às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, enfim. O que eu falo, eu sou cheia de boas intenções, assim, mas na hora nem sempre eu consigo realizar bem. E o Torre, eu criei essas obstruções, e aí eu usei o Imagem que Falta, que foi um filme que me marcou profundamente. Usei César Deve Morrer, que é o filme dos irmãos Taviani também, que é um filme que, não sei se é alguém que conhece, mas que deveria assistir. É um filme que ele encena a peça, o texto, né, do Shakespeare, Júlio César, com presos reais, dentro de uma prisão. Eu saí completamente comovida desse filme. Você viu esse filme, Silvio? Claro que eu vi. Eu vi todo, assisti. Eu sou um fã incondicional dos irmãos Taviani, e esse filme é primoroso. Você vê as penas de prisão que aqueles atores foram condenados, e eu teria medo de ficar num set de filmagem com eles, mas eu achei maravilhoso o filme. Não é? E mostra como o ser humano pode ser fascinante, né? Fascinante, porque é capaz daquela sensibilidade para conduzir aquele texto e, ao mesmo tempo, ter cometido todos aqueles crimes. Eu acho esse filme, assim, para mim, é uma coisa que me deu tantas possibilidades de pensar sobre que, cara, foi incrível, assim. E aí eu não quero te interromper, não, mas você tem que dar uma olhada num filme do Patrick Granja, que fez a mesma coisa aqui no Brasil. Ele filmou com egressos do sistema penitenciário que viraram atores. É maravilhoso o filme do Patrick. Eu adoro o trabalho do Patrick. O Patrick é incrível, é um revolucionário do cinema aqui no Rio de Janeiro, mas eu não conheço esse filme dele, quero conhecer. Patrick, me manda o link aí, ou me diz onde eu posso assistir. E o Jurandir tem que me arranjar os bonequeiros de Alagoas. Estão feitas as duas cobranças, vamos lá. Vamos nessa. Esse filme me marcou muito e aí, por fim, eu precisava de uma referência de cenografia. E aí, obviamente, as pessoas que assistem o Torre veem que Dogville, do Lars von Trier, é uma referência de... Porque eu não queria fazer um docudrama, eu não queria fazer a Torre Real, eu queria fazer um espaço sugerido. E aí o Dogville veio e falou assim, cara, é isso, você sugere e vamos ver se isso adere também, sabe? Porque também o Dogville veio depois. As minhas duas referências eram César Deve Morrer e A Imagem que Falta. E aí, quando eu peço para as presas fazerem os desenhos da torre, um quadro negro, nenhum desenho é igual ao outro. E aí a equipe, era impossível passar para a equipe de cenografia e de arte um lugar que fosse comum a todas elas. E a memória é algo muito fragmentado. Eu falei, não, a gente não vai reproduzir. Porque a maioria disse isso. Eu falei, não, cara, a maioria não quer dizer que seja todo mundo. Eu não posso desrespeitar a memória de uma porque ela não se lembra de um detalhe. Então, a gente resolve fazer esse espaço sugerido e que, na verdade, foi o espaço sugerido que fez com que todas aderissem à torre. Né? Aquele espaço como um espaço de memória. Talvez se eu quisesse reproduzir exatamente, jamais seria, porque é isso. Ninguém se lembra exatamente como era.
E quando elas entram e veem que é um espaço sugerido, elas se sentem à vontade para complementar. Não, aqui eu dormia desse lado da cama e não daquele, enfim. A coisa fluiu mais. Então, assim, eu tinha essas referências muito claras e a equipe se debruçou sobre essas referências. E aí a gente começa a trabalhar em cima disso. Então, eu queria que tivessem corpos jovens naquela torre para mostrar, por exemplo, que a Dilma foi presa com 19 anos, a Guida foi presa com 18 anos. Apesar de serem hoje senhoras comentando, existiam corpos muito jovens naquele espaço. Então, tem a participação desses corpos jovens, que eu não chamo nem de atrizes, porque elas não encenaram personagens X ou Y. Elas estavam ali apenas representando a pulsão de vida e de juventude que tinha naquele espaço. Então, a coisa foi caminhando para a gente trazer os fragmentos de memórias que elas tinham naquele lugar para dentro da torre. A cena, por exemplo, que eu mostro, que uma delas vê o órgão sexual, né, no espelho, foi uma coisa que aconteceu lá e foi dirigido por uma delas. Eu não me sentia capaz de dirigir aquela cena, e aí a Guida, que foi presa com 18 anos, ela falou, eu acho muito importante que a gente mostre essa cena, e a gente teve uma jornalista que foi voluntária, não foi nenhuma daquelas atrizes, que mostra, uma jornalista que escrevia sobre o tabu da genital feminina, ela se prontificou aí a fazer a cena e ser dirigida pela Guida, que viveu a cena, né, na realidade. Então, assim, foi surgindo desses pequenos fragmentos de memória o que era importante para elas. A cena da despedida também foi uma coisa que a família Caymmi não sabia que essa música era muito importante para eles, né, que era a música de despedida da prisão. E aí, quando eu falo com a Alice Caymmi que essa era a música, ela se prontifica aí e cantar essa música como se fosse um chamado também para ela, como mulher, enfim. Então, assim, as coisas foram acontecendo no processo, eu estava muito aberta. Eu tinha essas referências, mas eu queria ouvir as pessoas e tentar inserir ali essa linguagem híbrida de uma forma muito livre. Ao mesmo tempo que tinha que ter uma estética coesa, né? Não é fácil. Nada é fácil, não dá para misturar uma coxa de retalhos. Eu acho que a gente conseguiu, assim. E então foi feito disso. Então tem referências muito claras, não é uma coisa que surgiu assim meio acordei pensando que aquilo fosse acontecer. Tem estudo. Esses 7 anos aí foram de bastante estudo de estética. Suzana, a Cláudia fez uma pergunta que você respondeu pela metade, que é essa tua, como é que você trabalha por um filme que é teu, você acabou de narrar A Torre das Donzelas, e como é que você cria num filme de encomenda? Como é que você trabalha? Eu queria, então, que você desse um exemplo de montagem ou de construção de um filme que foi uma encomenda, que é diferente do Torre das Donzelas, que é uma criação totalmente tua. E a outra pergunta é do Jaime, como é que você trabalha a trilha sonora? Se você cria uma trilha para os personagens, como é que é isso? Então, vamos responder 2 perguntas que pintaram pelo chat. Ok. Em termos de longa-metragem, eu nunca fiz longa-metragem por encomenda. Sempre partiu de mim. Eu encontro coprodutores, por exemplo, o Torre é um filme que tem Globo Filmes, que tem GNT, que tem uma série de coisas. Mas, assim, sempre tive muita liberdade de fazer da minha forma. Então, foram filmes que partiram de mim. Nunca chegaram, você não quer fazer um filme sobre isso? Eu nunca fiz. Então, nem sei te dizer como que é. O que acontece é que na TV, por exemplo, Casa Grande, também foi um filme que proposto por mim, porque eu queria contar a história desse cara, então, apesar de ser um filme feito com a Globoplay, eles também me deram toda a liberdade para fazer, então o processo de construção do Casa Grande é muito parecido com os outros filmes que eu fiz. O Adriano Imperador foi um filme que eu fui convidada para fazer, então o filme já existia a ideia do filme, e eu estou trabalhando agora com o canal e com a produtora para a gente achar o formato, enfim. Mas, assim, é muito da minha história. Eu acho que, como eu tenho um conjunto de filmes que tem uma cara muito própria, dificilmente as pessoas me chamam para fazer algo que é muito distante de mim. Ou quando me chamam também para eu trazer esse meu repertório para esse trabalho. Então, eu acho que, no fundo, é a mesma coisa. O que eu tenho para dar para os meus filmes é o que eu tenho para dar para essas séries encomendadas.
Eu não consigo trabalhar de forma muito diferente, sabe? Apertar um botão, não, agora eu vou atender um cliente. Quando eu vou atender esse cliente, eu atendo com o meu repertório, com o meu modo de trabalhar, não diferencia muito. Óbvio que ouvir o que esse cliente quer, tentar mudar, tentar ajustar a linguagem, isso faz parte do trabalho. Coisa que eu não faço nos longas, né? No final, acaba que eu mostro para 2, 3 pessoas, amigos, e eles me dão dicas, eu acabo ouvindo bastante, mas eu não ouço muito. E para os canais, acaba que tem sempre essa troca. Você acaba atendendo muito uma demanda do público daquele canal, mas que o processo não muda muito. Claro que às vezes eu saio meio triste dos processos, eu tento tentar inovar demais, e o canal acha que aquele público não vai entender aquela linguagem. O próprio, eu acho que trazer, por exemplo, a linguagem do Torre para um streaming, eu não sei o quanto que isso seria bem aceito, né? O Torre foi exibido num circuito de filme mais de arte, assim, então, ao passo que o Mussum, que é um filme que eu também fiz sozinha, ele atende um público muito geral, assim, então, o público que vai no shopping, que vai no cinema. Então, assim, varia, eu acho que de tema para tema, mas toda vez que eu vou convidada para fazer um filme que não partiu de minha ideia, as pessoas querem que eu leve esse meu repertório para os filmes. Então, não sei trabalhar diferente. Eu acho que é sempre o mesmo jeito, assim. Claro, respeitando a individualidade de cada filme e de cada processo. E a outra pergunta era a trilha. Trilha, né? Trilha. Então, ultimamente, no Torre das Donzelas, eu descobri uma parceira muito incrível, que é a Flávia Tigel, que é uma excelente compositora de trilha sonora, e ela tem me acompanhado nesses últimos projetos. No Mussum, eu chamei o Pretinho da Serrinha, que era a primeira vez que ele estava fazendo uma trilha, eu achei que tinha que ser ele para fazer a trilha do Mussum, mas a Flávia tem feito muito comigo a trilha para mim é algo muito importante no filme. Eu acho que é, né, uma das partes mais fundamentais para um documentário, para qualquer obra cinematográfica. Eu acho que a trilha é uma outra camada narrativa e de informação e de sensação que acho muito fundamental. Então, a minha grande parceira ultimamente tem sido Flávia Tigel. A gente tem um diálogo muito aberto, muito próximo. Ela tem esse entusiasmo que eu tenho para fazer as coisas. Eu preciso trabalhar com gente que tenha tesão, que tenha paciência, que ame o que faz. A Flávia é essa pessoa. Então, eu trabalho muito com ela. Agora, não foi minha culpa, essa série da Disney, ela começou a trabalhar comigo na época dos roteiros. No roteiro, ela já estava presente, lendo os roteiros. Antes de eu filmar, a trilha sonora já estava presente. Então, isso faz com que ela tenha informações suficientes para, quando chegar na hora da finalização, ela poder oferecer o máximo que ela pode dar. Então, eu acho que a trilha é tão importante que ela tem que estar na pré-produção, por exemplo. Não acho que você monta um filme e manda para o... Né? Eu já fiz isso muitas vezes, de mandar no final para alguém comprar a trilha. Funciona também, não é uma coisa... Mas, ultimamente, eu tenho trazido mais para perto do início do projeto. Falo muito, gente. Engatando aí no Jaime, que é a pergunta da trilha dele, ele pergunta também como é que é a relação com o mercado. O produtor, não só mercado de distribuição, espectador, mas também como é que é a tua relação com os produtores, como é que você consegue, enfim, eu acho que a questão é essa, recursos para filmar. Silvio, essa é uma questão. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre quis ser diretora, fiquei muito tempo sendo assistente de direção, nunca ninguém me convidava, ninguém achava minhas ideias boas, enfim. E aí, eu ganhei um edital, e nesse edital, as pessoas que estavam gerenciando esse edital me falaram assim: por que você não abre uma produtora? Porque eu tinha tantas ideias e nunca ninguém me chamava, não me dava credibilidade alguma e tal. E aí eu montei uma produtora, que é a Modo Operante Produções, e comecei a entrar nos editais de uma forma muito irregular, assim, né? Porque eu tinha que trabalhar, né, tinha um filho pequeno para sustentar, pagando aluguel, eu não podia ficar sonhando em fazer filmes. Mas a produtora, a gente começou a ganhar vários editais e a gente foi se consolidando assim no mercado. Então, assim, o diálogo costuma ser comigo mesma, ou seja, eu sou a produtora dos meus filmes, né, desses filmes, o Legítima Defesa foi o único que eu não fui produtora, foi um filme da Ocean Filmes, mas o resto foram eu que produzi. Essas séries para o Globoplay também sou eu que estou produzindo. Ou seja, mas quando eu tenho contatos com outros produtores, e eu tenho feito cada vez mais trabalho como diretora, fora da minha produtora,
Acho que, assim, depois de ter passado tanto tempo, é mais fácil dialogar, porque você tem um repertório ali de filmes, de premiações, que te dão uma chancela, assim, para conversar um pouco de igual para igual. Mas eu acho que é sempre bem difícil, assim, eu acho que não é fácil. Eu acho que Silvio também tem a própria produtora, sabe como é importante você poder ser dono do seu próprio filme, tomar as decisões que você precisa tomar. Eu acho que todo documentarista e cineasta devia ter um CNPJ para que ele consiga tocar ali de alguma maneira os seus projetos e ter trabalhos com outras produtoras. Mas confesso que o meu lugar de conforto e o meu lugar que mais me deixa em paz é o trabalho que eu faço com a minha produtora, porque ali eu tenho liberdade plena para tomar todas as decisões. Nunca foi fácil. Não fosse as políticas de governo Lula-Dilma, eu não estaria aqui conversando com vocês. Não fosse os editais, não fosse a Ancine trazer essa descentralização, né, dos recursos para outros cineastas, para jovens cineastas, eu não estaria aqui. Então, eu sou fruto de uma política pública que me ajudou muito a ganhar Rio Filme, a ganhar Prodecine, Torre, Mussum, Intolerância, todos são filmes feitos com recursos do Fundo Setorial. Então, assim, é uma maneira de você ainda se tornar independente, né, se manter independente, ainda dependente do Estado, mas foi fundamental que tivessem aquelas políticas públicas para que eu pudesse nascer como cineasta, que se dependesse desse trabalho que eu faço para os canais, eu ficaria ali com uma prestadora de serviço sem nenhuma identidade, como cineasta, como autora. E acho que essas políticas públicas me ajudaram a hoje ter uma voz, ter uma personalidade, ter uma digital, né, autoral, para que esses canais me chamem. Hoje, dos últimos anos, eu tenho vivido sem Ancine, né? Eu tenho vivido com os streamings ali. Que, óbvio, é um trabalho ainda de prestação de serviço, mas com outro respeito, né? Que trata seu repertório com uma certa admiração e tal. Isso graças a essa política pública. Então, assim, eu não acredito em independência para esse mercado se a gente não pode ser dono do nosso próprio filme. Assim, eu só consigo produzir tanto porque eu consigo estar na frente dessas coisas, tomando essas decisões, né? Então, se a pessoa me chama hoje para fazer uma coisa para um canal e não quer que eu coloque ali as minhas digitais autorais, não faz muito sentido para mim. Porque se ela me chamou é porque hoje eu tenho algum reconhecimento no lugar onde eu estou. Então, é isso. Graças às políticas públicas que a gente tem que continuar lutando para que elas permaneçam, que parece que os editais do fundo vão sair. Espero que não haja dirigismo dos temas, porque fazer cinema é resistir, e a gente precisa falar dos temas que são áridos, enfim. Então é isso. Então, Suzana, eu acho que nisso daí concordo com você, em gênero, número e grau. Eu acho que o cinema brasileiro deu um salto, a bem da verdade, desde o governo Fernando Henrique, que ele vem crescendo, né? Na verdade, depois da terra arrasada do Itamar, do Collor, depois da terra arrasada do Collor, o Itamar começa os editais, começa a reconstruir, o governo Fernando Henrique avança, mas eu acho que o grande salto qualitativo é dado pelos governos Lula e Dilma, com a criação do FSA, em que prolifera, explode a produção de cinema no Brasil. E uma coisa muito inteligente que aconteceu é essa produção para os canais de cabo, né, TVs a cabo, que o Brasil está mapeado hoje pelo nosso cinema, graças a esse incentivo estatal, que jamais teria existido se não fosse a presença do Estado no incentivo à cultura. Então, eu acho que é uma mentira falar mal do Estado, é uma mentira dizer que o Estado é desnecessário, que o Estado é pesado. A cultura no Brasil, ela custa menos de 1% do orçamento da nação. A cultura, o orçamento do Ministério da Cultura é menos de 1%, e não é gasto. Não é gasto, os caras não gastam nem 1%, e ela é fundamental, não só na geração de empregos, a gente está vendo agora, estão liberando as estatísticas agora, uma realidade dura que a gente está vivendo já desde 2019, mas já tem mais de 600 mil pessoas desempregadas, pessoas que estão vivendo em condições muito difíceis, mas, sobretudo, a falta de produção cultural. Então,
Eu acho que qualquer projeto de futuro do Brasil sem políticas públicas para a cultura é uma mentira. É uma mentira. Eu acho que o Estado é super necessário e você falou uma questão muito importante, que é o não dirigismo estatal. Quer dizer, agora estão querendo liberar grana para temáticas enclausuradas. E, na verdade, você tem que produzir de tudo bastante para você gerar um pensamento amplo. Então, nessa tua fala aí, eu concordo gênero, número e grau. Vamos juntos. Existe uma questão aqui, que eu não entendi muito bem a questão, que é da Carla, mas ela fala da diferença de olhares da gente como uma questão ligada ainda ao não empoderamento feminino. Eu não entendo assim, ou não entendi a pergunta, eu peço que ela repita, mas eu te pergunto de outra forma: existe uma diferença no olhar masculino e feminino? Essa é uma pergunta que eu sigo pensando sobre ela. Eu já vi filmes sobre questões femininas e filmes de homens muito sensíveis falando de temas que... E vi filmes de mulheres muito duros, assim. Eu não sei se... O que eu acho importante não é discutir a questão do olhar para o filme, mas discutir a ocupação do lugar da mulher. Eu acho um absurdo a gente, com tantas mulheres realizadoras, a gente ocupar só 23% dos filmes dirigidos no país. Então, assim, existe uma demanda de mulheres precisando dirigir, querendo dirigir, que eu acho que a gente precisa corrigir. Isso é primeiro lugar, a ocupação do espaço feminino, seja ela para falar de que tema for. Acho isso importante. Acho que uma outra coisa muito importante é o processo de como se faz. Talvez o processo do feminino seja um processo um pouco diferente. Eu, por exemplo, me preocupo em ter diversidade na equipe, eu me preocupo com outra... Há uma coisa de acolhimento, de tratamento na equipe, de horizontalidade nas relações da equipe, que eu acho que tem muitas mulheres buscando esse processo. Eu não tenho dúvida, eu acho assim, eu tenho amigos diretores que fazem filmes muito sensíveis e delicados que talvez nem eu fosse capaz de fazer. Então, eu acho que discutir o olhar, se esse olhar é diferente, se ele é melhor ou é pior, eu acho que não importa muito. O que importa é que esse olhar ele tem que ser... A gente tem que ver mais o olhar feminino para os filmes, né? Eu acho que a gente é a maioria na população e acho que eu vou sempre lutar para que a gente ocupe o espaço de igual para igual para os homens para poder estarem produzindo. Se esses filmes vão ser melhores, se vão ser piores, se vão ser mais sensíveis ou não, acho perigoso a gente entrar nessa seara. Eu acho que o mais importante é a gente ocupar esse espaço, não só as mulheres, como as pessoas negras, eu acho que também a gente precisa lutar pelos espaços. A gente é um país que tem maioria negra e a gente não vê diretores negros, diretoras negras muito menos. Então, eu acho que tem um vácuo aí que a gente precisa preencher. E que a gente precisa deixar que esse espaço seja ocupado. Isso, para mim, é a coisa mais importante. O que vai brotar desses olhares, não sei o que é, mas eu acho que ele é importante, porque ele multiplica. Foi quando a gente começou no governo, no Ministério do Gilberto Gil, a descentralização das produções, né? A gente viu o cinema cearense, baiano, o cinema do Sul, né? A gente estava muito... vendo só os filmes do Sudeste, como você vê, caramba, como um realizador cearense pensa, ou baiano pensa, isso foi tão rico para a gente. Isso deu uma mexida no nosso cinema e nos trouxe tanto frescor, que eu acho que é isso que a gente precisa, é pluralidade, multiplicidade, sem grandes cobranças. Eu não quero também ficar aqui como cineasta mulher tendo sempre que provar que eu tenho que fazer melhor, que eu tenho que fazer sensível, que o meu filme é diferente, que é... Não, cara, eu quero poder errar também, eu quero que as pessoas possam errar, mas é importante que essas pessoas façam filmes, sabe? Que esse não seja um lugar de uma elite, não seja um lugar estrito para um determinado grupo de pessoas. Porque eu acho que a gente nunca vê o país de verdade, a gente nunca conhece a gente como país se a gente dá voz para poucas pessoas. Então, o que eu luto é que para esse cinema, às vezes você vê um filme muito duro e muito difícil, feito por uma mulher, e talvez aquela voz dela tenha sido o olhar dela para aquela situação, porque ela precisava dizer daquele jeito. Então, eu não quero adjetivar esse olhar, sabe? Eu só quero que esse olhar exista e eu vou brigar sempre para que ele exista, sempre botando meu pezinho na porta lá,
E eu senti muito isso quando eu fui fazer ficção, Silvio, porque o documentário é um gênero mais democrático, né? Por a gente ter orçamentos menores, um público menor, infelizmente, a gente acaba sendo colocado num lugar ali, tipo, tudo bem, faz lá seu documentário. Mas quando você vai para a ficção, que são orçamentos maiores, você vê o quanto que ser mulher faz a diferença. Nesse caso, para pior. Então, peitar esse sistema e me colocar dentro desse sistema de uma maneira empoderada e forte, acho que é importante. Então, não sei se a diferença é tão grande, mas eu acho que a diferença é eu chegar num festival de cinema e olhar os filmes lá selecionados e ver que tá de igual para igual, porque as mulheres conseguiram mostrar os seus olhares e as pessoas negras conseguiram estar lá também, enfim, acho que isso é muito fundamental. Eu acho que você fez uma boa abordagem. E, para orgulho do Festival de Brasília, nós abrimos com, já que não me tiram para dançar, da Ana Maria Magalhães, sobre a Leila Diniz, e fecharemos com um filme de um chavante, Divino. O Divino, que vai contar a pandemia pelos olhares de um xamã chavante. Então, nós estamos antenados com o futuro. É isso. É só isso que queremos, espaço. Queremos espaço, exatamente. Eu acho que todas as vozes são vozes, né? Exato. Todas as vozes. Tem uma música chilena muito linda, dos Quilapayún, que eles cantam: quero fazer uma muralha. Todas as manos são mãos. Os brancos com as mãos, suas mãos brancas, os negros, suas negras mãos. Né? Os indígenas, que venham todos os cineastas produzir muito, que o mundo seja amplo, plural e abarcativo. Essa é a minha visão de cinema. Eu queria agora que você se provocasse. Se você fosse convidada a entrevistar a Suzana Lira, que pergunta você faria a ela? Nossa, Silvio, agora você puxou meu tapete. Não, eu quero saber que dúvidas você tem e que coisas você gostaria de falar que nunca te perguntam. As pessoas me falam muito que eu faço muita coisa, né? Eu realmente trabalho muito. E eu fico perguntando por quê? Por que essa ânsia de contar? Por que essa pressa? Por que essa urgência? Talvez fosse a pergunta que eu me faria, que talvez fazendo psicanálise eu esteja tentando me responder. Porque não é fácil você ter uma vida pessoal, não é fácil você cuidar de uma casa, de uma família e ainda assim ter esse volume de trabalho que eu tenho. E eu me pergunto por que tanto, por que né, onde eu quero chegar com tanta avidez. Eu sou uma pessoa muito ávida, né? É um entusiasmo inesgotável. Isso é uma coisa que eu me pergunto. Porque eu não sei, eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu me pergunto porque ela me angustia. Por que isso? Por que essa diversidade? Por que esse tesão gigante pelo cinema? Por querer fazer, por me envolver e por me deixar atravessar? É uma pergunta que eu tento me responder fazendo filmes. E quanto mais eu me pergunto, mais filmes eu faço. Então, eu não tenho a resposta. Mas eu adoraria que Suzana Lira me respondesse por que tanta avidez, por que tanta coisa, sabe? Eu descobri no cinema um lugar onde eu me identifico, onde eu me reconheço nesse lugar. E isso me dá tanto prazer, me dá tanta alegria. Por mais que eu esteja falando de temas tão fortes, e estar nesse lugar de provocação é tão fascinante para mim, me colocou no mundo, sabe? Então, eu fico viciada nessa coisa e eu não consigo parar. Então, e agora eu estou arrumando problema. Para cada filme que eu vou fazer, eu arrumo essa série de critérios, né, que eu falo, que eu me engesso, eu falo, faz esse filme sem esse braço aqui para ver o que acontece. Eu estou meio me provocando algumas dificuldades para ver se fica mais difícil para mim. Mas a cada desafio eu me sinto ainda muito mais afim de fazer, sabe? Eu acho que é o convite que eu nunca recuso para fazer um filme, para conversar sobre isso, e acho
Ai, é muito prazer, muito prazer. Você filma por prazer. Muito, muito. Eu choro, eu rio, né, fico mal, fico noite sem dormir porque eu ouvi uma frase que me marcou profundamente. Mas para mim é uma coisa muito prazerosa, sabe? Eu acho que é um privilégio poder encapsular o tempo, né? Porque a gente é encapsulador de tempo, né, Silvio? Quando você liga a câmera, você guarda naqueles fragmentos o tempo que não volta mais. Eu acho isso tão fascinante. Aquilo ficou encapsulado ali e ninguém mais tira isso de você. O filme é eterno e eu estou produzindo eternidades, assim. Eu não sei se eu sou um pouco romântica demais em relação à arte de fazer cinema, que eu fico fascinada com isso, com essa arte de encapsular histórias e deixar que elas sejam eternas, independente de mim, independente dos personagens, elas vão existir. Eu acho isso grandioso, assim, e maravilhoso. Você escolheu o cinema, então, por preguiça, para não ter que trabalhar. Essa foi a piada mais engraçada que você poderia ter me contado. Eu não conheço gente que trabalha mais do que o povo do cinema. A gente trabalha muito. Eu acho um absurdo quando vem falar que a gente mama nas. Aliás, eu nunca usei a Lei Rouanet para fazer nada na minha vida, mas mesmo que eu tivesse usado, é muito trabalho, são muitas noites sem dormir. A minha filha passou longos períodos da vida dela sem conviver comigo, porque eu estava viajando, porque eu estava trabalhando. A gente abre mão de família, a gente abre mão de relacionamentos, a gente abre mão de lazer para se dedicar a essa arte. Eu sou uma trabalhadora, assim, sabe? Nunca foi mole para mim fazer cinema, nunca foi. São sempre equipes enxutas, com orçamentos pequenos, então você tem que trabalhar o dobro, trabalhar por 3 pessoas, fazer alguns projetos ao mesmo tempo para conseguir sobreviver. Então, eu nunca tive herança de família, nunca tive nada que me sustentasse. Então, eu sempre tive que pagar as minhas contas com o cinema. Então, para mim, eu me sinto uma operária chão de fábrica. De acordar cedo, de dormir tarde, de virar noite, enfim, o tapete vermelho e tá lá no estreia ganhando um prêmio, é um fragmento mínimo que acontece a cada 1 a 2 anos na vida, porque nem todos os filmes que você faz são bem-sucedidos. Então, é dor, é prazeroso no sentido do sentido da vida que isso te traz, mas é muito trabalhoso. Eu sei o que eu perdi também fazendo cinema, sabe? Da parte pessoal, eu até me emociono de falar isso, o quanto eu deixei de conviver com pessoas que eu amo para poder me dar para o cinema e poder sobreviver através do cinema. Não é fácil. Então, eu optei por trabalhar muito. Os meus irmãos, que têm outras profissões, acho que trabalham muito menos que eu, e ficou até com uma certa pena de mim. Nossa, você trabalha muito, mas hoje é sábado de manhã, por que você está falando de cinema? Eu falei, porque é importante também compartilhar experiências para inspirar as pessoas, para deixar a chama do cinema acesa na vida dos novos realizadores. A gente está aqui trabalhando também, né? A gente não está aqui, apesar de eu estar com esse sorriso largo e você se divertindo, a gente está fazendo um trabalho para essa indústria que colocou a gente no mundo, né, Silvio? E que mantém a gente lá. Então, é fruto de muito, muito trabalho. Não se engane quem quer fazer cinema, que acha que é isso, fazer um filme a cada 5 anos. Então você demorou 7 anos para fazer o Torre. Poxa, mas para fazer um filme você demora tanto tempo. Durante esses 7 anos, eu fui fazendo 1000 programas de televisão, eu fui fazendo 1000 coisas para ganhar dinheiro, para pagar as minhas contas, que um filme não paga. Então, tudo tem um preço muito alto. Então, a gente voltou a funilar. A minha herança, eu vendi o apartamento para fazer um filme. Pois é. Mas essa é a paixão. Deixa eu te falar. Eu já vendi um carro, que era meu, que eu paguei com o meu próprio dinheiro, mas tive que vender mesmo assim para pagar o filme. Não, eu vendi o apartamento. Eu dei o apartamento e vendi para fazer o Castro Alves. Deixa eu te falar uma coisa. Tem algumas perguntas aqui ainda, mas antes de fazer essas perguntas, eu tenho uma pergunta pessoal para você. Qual filme te deixou triste de você não ter conseguido fazer? Nossa, qual filme que eu não fiz? Tá. Qual filme que você não fez? Eu tenho... Quando eu abri a produtora, o primeiro filme que eu quis fazer se chama Nada Sobre Meu Pai.
Esse filme é sobre a ausência paterna e é sobre a minha história. Eu não conheci o meu pai. E eu devo ter algum bloqueio com esse filme. Recentemente eu ganhei um edital da Ancine, muito pouco dinheiro, talvez eu faça com esse muito pouco dinheiro que eles me deram, mas é um filme que me causa angústia de não ter feito. Acho que esse filme fala sobre o país, fala sobre o Brasil, fala sobre a ditadura. Eu não conheci meu pai por conta da ditadura militar. Ele é um equatoriano que veio para cá lutar com grupos e quando soube que minha mãe estava grávida, disse que não podia assumir essa paternidade porque ele estava com outros propósitos. Esse filme, cada vez que eu lembro que eu ainda não fiz, eu fico triste. Eu fazendo psicanálise agora, eu consigo entender os bloqueios que eu coloco, porque eu jamais, em nenhum filme meu, a minha voz está presente. Todos os filmes, eu não gosto de estar aparecendo, eu não gosto de ter essa voz de documentarista, uma coisa que eu tenho problemas, assim. Jamais seria um Michael Moore da vida que ficasse lá aparecendo, vem cá, não sou essa pessoa. E o Nada Sobre Meu Pai vai ser um filme que vai me colocar de frente para as câmeras de alguma forma. Isso me causa um certo medo, assim, uma certa tensão. E uma certa tristeza de ainda não ter forças para fazer. Mas eu estou me propondo a 2022 fazer esse filme, ir lá para o Equador, que é a terra dele, e tentar buscar esse cara de alguma forma, depois de tantos anos, me colocar no risco, né? Que eu boto os meus personagens no risco, mas eu mesma me preservo. Essa história é a história que eu preciso contar. E é uma história muito boa, eu acho, de amor entre duas pessoas e, ao mesmo tempo, de ausência, de abandono, e que fala sobre o Brasil, não é uma história pessoal, uma história sobre pessoas que se desencontraram durante a ditadura militar. Mas esse filme ainda eu preciso fazer, eu preciso ter forças. Ainda não estou 100% preparada. Deixa eu te falar. Bom, primeiro eu vou saudar a Sabrina Lima, que está nos acompanhando. A Sabrina, eu trabalhei com ela como editora, ela é diretora também. Aliás, ela fez um filme comigo em parceria, mas ela faz uma pergunta que você já respondeu sobre o teu método de trabalho. Então, Sabrina, eu vou te aconselhar a ver o começo da entrevista, porque a Suzana foi super detalhista de como ela trabalha, como ela pesquisa, não vale a pena a gente se repetir. E o Jaime faz mais uma pergunta da tua relação com a crítica. Se a crítica te influencia, te amedronta, se você ouve, presta atenção, se corrige. Como é que é a tua relação com a crítica? É tudo isso que você falou, tudo isso. Eu me amedronta, me faz não falar, não ligo para a crítica. Mentira. Eu tenho sempre, eu respeito muito o trabalho do crítico, para começar, eu respeito demais. Acho que as pessoas falam, são pessoas frustradas, nunca fizeram um filme. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é um tipo de profissional muito importante para o mercado. Eu leio crítica antes de assistir um filme, por exemplo. Essa é uma coisa que me traz. Eu tenho muito respeito por essa profissão. E me afeta profundamente se determinado crítico, X ou Y, falar alguma coisa do meu trabalho. Eu fico preocupada, porque são pessoas que eu respeito a opinião e tento corrigir, sim. Não sou essa pessoa que ignoro. Assim que o filme sai, eu evito ler demais as críticas, porque, né, senão você perde um pouco, né, se o filme tem uma crítica ruim, eu já recebi todo tipo de crítica. Isso também é uma coisa de você fazer muita coisa. Você está ali exposta o tempo todo. Então, assim, crítica massacrante, crítica que te elogia pra caramba, crítica que diz que você é mediana. Então, o que eu aprendi foi a conviver com isso. Então, a crítica maravilhosa não me deixa esfuziante e a crítica muito pesada, negativa, também não me coloca tão para baixo. Eu tentei tomar um ansiolítico para lidar com a crítica, no sentido de que aquilo não me desestabilize. Não, como a Sabrina falou, não deixe que eu perca o entusiasmo pelo filme. E tento defender o filme na medida do possível também. E reconhecer quando está ruim, falar, realmente não consegui chegar onde você chegou, onde você gostaria que eu chegasse, enfim. Eu dialogo muito com a crítica, às vezes mando respostas de crítica para o próprio crítico, mando um e-mail, eu dialogo. É uma coisa que eu respeito, então é um trabalho que eu dialogo em todos os sentidos, assim. Mas tento também, quando o filme tem uma crítica muito boa, não me sentir assim, agora eu cheguei naquele patamar. Não, é só uma crítica para aquele filme. Também não vamos... E também quando é ruim, cara, não vai ficar deprimida 3 dias na cama por conta disso. Então, tentar lidar com certo equilíbrio, porque é isso, são opiniões que eu respeito,
mas que também não podem balizar o meu estado de espírito, senão eu enlouqueço. Bom, a gente já deu uma rodada ampla, geral e restrita. Eu quero confessar a vocês que isso é uma entrevista vertoviana, ela não tem roteiro, ela não tem pesquisa, ela é toda no improviso. Então, tudo que eu queria saber da Suzana, eu acho que ela já revelou. E aí, nós, como ainda temos um tempo, eu queria saber se o público tem perguntas a fazer, se tem assuntos que a Suzana gostaria de abordar e a gente não abordou, senão a gente poderia tomar um café. Total, total. Acho que a gente tem que ver o que é, até onde a gente chegou. Eu acho que eu falo pra caramba, né? Eu só Não, queria contar. eu estou adorando esse papo. Eu, por aqui, passava o dia conversando com você. Eu acho que está sendo genial, está sendo uma aula de cinema. É uma aula de cinema e eu estou te conhecendo muito bem. Pena que a gente não se conheceu antes, né? Mas Mas, vamos encontrar presencial, Silvio. Não vou claro, dispensar isso, não. Eu vamos, sei que você está gostando desse espacinho seguro aqui, mas eu vou me convidar para tomar um café pessoalmente com você. eu Mas eu aceito, acho. está aceito, está aceito. Eu gosto de você e gosto do café. Ai, Vai que ser bom. ótimo. Eu Vai ser acho, ótimo. Silvio, que a gente. Enquanto chegam perguntas, se chegarem, mas eu queria falar uma coisa, que eu acho que a gente trabalha com sorrisos, né? Eu e você estamos aqui com sorrisos dessa conversa, mas eu não queria nunca deixar de falar o quanto fazer cinema, eu comecei a falar sobre isso nesses tempos, é importante. O quanto a gente precisa agora entrar nesse novo ano lutando pelos nossos direitos, né, que são os fundos do fundo setorial, o quanto a gente precisa olhar para esse mercado, parte do mercado que ficou parado durante 2 anos, como a gente pode trazer essas equipes de volta, como pode cuidar do outro. Tem muita gente que ficou muito ferrada de cabeça, sem trabalho nesse período. Nós fomos privilegiados de poder trabalhar numa pandemia, mas a gente precisa cuidar disso para a gente seguir forte. Eu acho que o Brasil vai passar por uma grande transição, né? A gente passou por uma transição difícil. Eu não esperava passar durante 4 anos nesse imbróglio, mas a gente está nele. Mas eu acho que a arte é a maneira como a gente traz um espelho para a sociedade, de como a gente está vivendo. O cinema documental ainda mais, o cinema documental político, que é o que a gente faz, também. Então, nunca foi tão importante fazer documentário, nunca foi tão importante fazer cinema. Eu acho que a gente precisa nos revigorar, nos encontrar de novo, seja através das videoconferências, seja através dos festivais, mas estimular essa arte como ninguém, para que a gente consiga restabelecer nossas forças. E nos preparar para uma grande mudança. Eu espero que dessa vez melhor para a gente, melhor para os artistas. Né? A gente foi marginalizado durante esses anos, colocamos, né, num lugar, isso, como se fossem usurpadores de direitos, né, de recursos financeiros que na verdade eram nossos. Mas eu queria falar sobre isso e também dizer que a gente tem que experimentar, sabe? Que o cinema documental experimental, que é o que a gente está falando aqui, né, que é essa coisa do hibridismo, ele tem que ser cada vez mais estimulado. A gente tem que usar o documentário para ser um espaço de experimento, não só no sentido da improvisação, do empoderável, mas no sentido da estética, né? Que é uma coisa que você também preza muito na sua fala, é de pensar essa estética de uma forma mais burlesca. A gente pode ousar mais, a gente pode nos dar mais liberdade para transgredir as regras. Eu acho que eu estou me propondo daqui para frente, pelo menos no espaço do cinema documental, a transgredir, a me deixar me confundir mais para cada projeto que eu vou fazer. Eu acho que isso faz bem à nossa alma, isso nos deixa mais jovens, porque é uma sensação de que a gente está começando de novo, né? Porque se você começa um filme da mesma forma como você começou o outro, há uma sensação de repetição, né? Pode ser confortável, mas você se repete um pouco. Então, eu estou tentando me deixar cada vez mais desconfortável nos processos de trabalho, para poder ver se daí saem coisas mais interessantes e mais provocativas, assim, para a linguagem cinematográfica. Por exemplo, Nada Sobre Meu Pai, eu estou querendo trazer a origem das espécies do Darwin, estou querendo ir para Galápagos para falar o quanto que essa coisa biológica
faz diferença na nossa vida, né? Se essa ausência paterna fez ou não diferença para mim. Eu estou querendo ir para a ciência e não para a psicanálise para falar de ausência paterna. Então, é isso, buscar novos estudos. Eu acho que a gente começou falando dessa formação que é fora do cinema, né? Uma formação completamente, você buscar fazer um curso, sei lá, do que para poder trazer isso para o cinema. Todos esses estudos que eu fiz e que são para uso dentro do próprio cinema, acho que foram fundamentais. Eu quero cada vez mais ampliar essa gama minha de estudos e ter tempo para estudar, que eu acho que é importante. Na pandemia eu li muito, acho que ler é fundamental. E se exercitar fisicamente, sabe? Também. Eu tô muito nessa. Para que a mente... é isso, vamos nos permitir nos transgredir e que sejamos marginais no sentido da provocação, da transgressão artística, e não no sentido de estar na margem da sociedade. Nós somos parte dessa sociedade, temos o direito de nos expressar livremente, e nós vamos lutar por isso todos os dias. Assim. Se tiverem mais perguntas, ótimas. Eu também me dei satisfeita por esse papo maravilhoso com um cara que eu admiro demais e que me inspirou tanto a fazer cinema. Não, eu acho que está sendo um belo debate. Eu acho que essa questão que você está trazendo do futuro é fundamental, né? Eu acho que, na verdade, nós aceitamos essa fragmentação. Eu, desde o primeiro momento, eu me rebelei contra o fim do Ministério da Cultura, porque foi isso que nos fragmentou, foi isso que tentou impedir a gente de lutarmos juntos, né? Eu tentei, do meu lado, criar os Estados Gerais da Cultura, que foi uma reflexão coletiva sobre a reorganização da vida futura. E a gente continua, eu acho que deu frutos, deu raízes. A gente volta ano que vem. E eu acho que a gente tem que voltar com o cinema, a arte, é fundamental na reconstrução desse mundo que a gente quer viver, né? Eu acho que o processo de desenvolvimento econômico ele tem que passar pela arte, ele tem que passar pela cultura. Eu acho que é o grande desenvolvimento limpo, sustentável, em defesa do meio ambiente, passa pela arte. A arte gera empregos, a arte gera reflexão. Então, a gente não pode aceitar essa marginalidade que nos foi imposta. Você tem toda a razão. A nossa luta no ano que vem é essa, de reconstruir tudo que foi destruído em 3 anos. A gente tem que lutar e reconstruir e acreditar que nessa unidade necessária antifascista, né? Eu acho que é muito, muito fundamental. E uma pessoa aqui faz uma pergunta a você, para eu te dizer que valeu você citar seu protagonismo, sua história de vida. Você fez muito a cabeça dela. Então, você é um ser fundamental no estímulo às mulheres no teu protagonismo. Ela te dá os parabéns e te agradece. Nossa, qual é o nome dela? O nome dela é Patrícia Ferreira. Patrícia, obrigada, Patrícia. Vamos juntas. Vamos juntas. O Bruno, que está aqui nos pilotando na sala, ele pergunta, Suzana, para você, qual a importância do Fundo Setorial do Audiovisual para revelar nossos talentos? Fundamental, fundamental. O Fundo Setorial do Audiovisual, ele foi estruturado para atender novos diretores, novas linguagens, um Prodave 5, né, que era para projetos inovadores. A gente tinha um Prodecine 1, que era para projetos, né, de documentários e enfim, filmes tradicionais, enfim, para o mercado. Eu acho que era um fundo muito bem organizado, no sentido de você dar espaço para todas as pessoas, que eu acho que precisa ter espaço para as mulheres, precisa ter espaço para as LGBTQIs, precisa ter espaço para negro, precisa ter espaço para iniciante e para quem faz filme experimental. Uma indústria saudável, ela se faz com essas vozes,
com essa pluralidade. Então, eu acho que era um edital que contemplava, tinha desempenho artístico, então a gente que já tinha muitos filmes e tinha boa bilheteria também conseguia pelo desempenho artístico. Então, o produtor, o diretor consagrado também tinha seu espaço. Então, eu acho que a gente precisa voltar com essas bases. Importantíssimo falar que a gente precisa lutar por esse fundo sem dirigismo cultural, a gente não pode se deixar censurar, porque o que a gente viu de assuntos muito relevantes e que jamais a gente poderia contar, né, dentro de uma empresa patrocinada por um streaming, é tão fundamental que a gente tenha essa liberdade. Então, eu acho, eu falo, eu sou filha de fundo setorial. Não fosse esse fundo setorial, eu não teria feito 80% dos filmes que eu fiz. Então, acho que a gente precisa... O Bruno foi visionador técnico do Prodave 8, e ele está falando aqui da importância que o fundo tem. Exatamente, é fundamental para o país, é fundamental para que todos nós sejamos ouvidos. Eu fico me perguntando, Silvio, a gente teve uma política de cotas nas universidades, e essa política estimulou muitas pessoas a entrarem nas universidades e estudarem artes, por exemplo, cinema. O que fazer com essa geração de pessoas que estudou cinema durante esse período? Que mercado a gente pode oferecer, se não o Fundo Setorial de Audiovisual, para colocar essas pessoas no mundo, no mercado? Então, assim, todo projeto político, ele precisa ter continuidade, ele precisa ter links, né? Eu coloco você na universidade, mas ali na frente eu te coloco um edital para você se expressar através daquilo que você aprendeu. Se eu quebro essa cadeia muito bem pensada sobre o assunto, eu deixo milhares de pessoas à margem, né? Pessoas que souberam, tipo, eu aprendi que eu posso fazer, eu aprendi que a minha voz é importante, mas eu não tenho como fazer. É muito frustrante isso. Então, a gente precisa batalhar por essa política pública que dialogue, por exemplo, com políticas de cotas, porque se ensina a fazer, isso tem que se deixar fazer, né? Então, eu luto muito para que isso aconteça. O que a gente puder fazer para lutar para que não tenha dirigismo cada vez mais. A gente teve aí, nos últimos anos, censura de projetos LGBTQIs, né? Muitos projetos foram censurados. A gente precisa ficar muito atento a isso, para que isso não aconteça de novo e para que a gente tenha essas vozes sendo ouvidas de todos os lugares do país, de todas as cores, raças, orientação sexual, enfim, pegar a Declaração de Direitos Humanos e fazer com que essa Declaração de Direitos Humanos seja o critério do Fundo Setorial do Audiovisual, sabe? Que haja aceitação de todas as pessoas, independente de suas crenças, raças, credo, enfim, de todos serem ouvidos. O Brasil é signatário da Declaração e eu vou usar a minha formação acadêmica em Direitos Humanos para reivindicar. Se somos signatários da Declaração Universal de Direitos Humanos, por que essa declaração não baliza esses editais, por exemplo, que é dinheiro público? E a gente não está falando de uma política pública de esquerda brasileira, a gente está falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma política internacional de apoio e suporte a pessoas. Então, é isso. Se eu fosse convidada a participar de um comitê de seleção ou de critério, etc., eu usaria, aliás, para todos os editais, a Declaração Universal de Direitos, inclusive com não preconceito às pessoas que estão fazendo há muito tempo também, porque às vezes uma pessoa muito consagrada ganhando um edital e vem a galera reclamando. Então, eu acho que tinha que ter dinheiro e espaço para todo mundo, fora etarismo, fora homofobia, gordofobia, racismo, enfim. Eu acho que, cara, a gente tem um cinema incrível ouvindo todas essas pessoas. E fico muito feliz que o Festival de Brasília esteja abrindo com o filme da Ana Maria Magalhães, que é uma cineasta que eu admiro muito também, e fechando com uma voz indígena. É isso, cara, é isso que a gente precisa, sabe? E sair com os olhos cheios de pluralidade, cheios de histórias incríveis. Eu já fui jurada de vários editais e com pessoas de todos os tipos produzindo, e é tão legal de ver, sabe? Eu aprendo tanto. Então, eu acho que o Fundo Setorial, voltando à pergunta do Bruno, ele é a libertação, ele é o nosso... a abolição desses anos que a gente está vivendo aí de presos a esse sistema sórdido que nos impede de filmar. Vamos nessa. Deixa eu ver se está aberto. A Janaína Quetzal, um coquetel
baiano-peruano que nós temos trabalhando aqui, ela fez uma pergunta que você já respondeu pela metade, mas eu vou repetir. Ela pergunta se você, quando fez o Mussum, se preocupou em contratar profissionais negros para a equipe. Total. Boa, ótima pergunta. Eu fiquei muito insegura para fazer Mussum, Silvio. Para mim foi muito difícil, porque assim, eu fui procurada por uma amiga minha negra, amiga da família do Mussum, de que eles queriam fazer um documentário e eles tinham visto um filme que eu fiz chamado Câmera Close sobre o Zé Bonitinho e tinham gostado da abordagem do filme, então eles queriam conversar comigo sobre a possibilidade de fazer. E eu, na hora, fiquei super empolgada, porque o Mussum, de fato, era meu trapalhão preferido. Eu sou uma menina carioca, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro. E, e quando... Eu sou filha de uma mãe solteira, uma mãe sozinha. Então, para mim, o ápice da minha vida de infância era quando minha mãe me levava para a Cinelândia para ver o filme dos Trapalhões. Era o máximo que ela conseguia em termos de lazer, de cultura. Era colocar a melhor roupa que a gente tinha, levar a gente para ver o filme dos Trapalhões e tomar um lanchinho ali na esquina. Então, isso para mim era muito sagrado. E o Mussum, como falava a língua dos cariocas, era né, o malandro carioca, sambista, eu me identificava muito com ele, assim. Mas, quando eu fui fazer o filme, a gente já estava num outro momento, assim, da história do cinema, de que como uma mulher branca vai dirigir esse filme. E aí eu fui me consultar com os universitários, e o primeiro que fui me consultar foi o Lázaro Ramos. E aí, conversei com o Lázaro, falei desse meu dilema, da minha preocupação, e ele falou assim, cara, como é que você quer fazer esse filme? E eu contei um pouco para ele como eu queria fazer, que eu queria falar de racismo, eu queria falar de algumas coisas e tal. E a princípio eu ia chamar ele para ser narrador do filme. E a conversa com o Lázaro foi tão boa que ele virou consultor do filme, consultor do roteiro do filme. O filme foi feito por uma pessoa negra e uma pessoa branca, o Bruno Passeri e o Michel Carvalho, que é um grande roteirista negro. É um grande roteirista, e por acaso ele é negro também. A Thaís, que me trouxe o projeto, foi diretora de arte do filme, uma mulher negra. O Pretinho da Serrinha, da trilha, e por aí vai. A gente conseguiu trazer uma diversidade para a equipe que era óbvia que tivesse que ter. E o Lázaro foi um grande maestro comigo na condução desse roteiro. Se não fosse o Lázaro, eu não teria conseguido fazer o filme da maneira como eu fiz. Ele foi fundamental para que isso acontecesse. Muito generoso, porque no final ele falou, cara, eu falei, você não quer assinar com a direção? Ele falou, não, Suzana, você dirigiu esse filme, eu assumo a consultoria com muita honra, e foi, assim, muito importante para mim. Então, trazer o Lázaro, o Pretinho, Thaís, Michel, para co-criar o filme comigo foi fundamental, assim, para a gente conseguir caminhar, sabendo que a gente estava no caminho certo, sabe? E é isso, acho que não tem como. Eu aprendi uma coisa com positivas e que eu tento levar para a minha vida. É assim, nada sobre nós sem nós. Então, nada que eu faça sobre determinadas pessoas, eu vou fazer sem elas. Então, eu costumo não fazer filme sobre pessoas. Eu costumo fazer filme com as pessoas. Isso faz muita diferença. A produção pergunta se o filme está disponível. O filme está disponível. Nesse momento está acontecendo uma mostra virtual no Infinito Festival, Mostra Suzana Lira, que tem Torre, tem Mussum, tem Legítima Defesa, todos esses filmes estão online. Então vocês podem assistir. Assistam a programação do Festival de Brasília, que é maravilhosa, e assistam também a mostra Suzana Lira, que está aí. A gente está nadando em programações maravilhosas. É um momento de cinema, né? Está acontecendo muita coisa de cinema muito bom, muito boa. Alguém mais tem alguma pergunta para a Suzana? Pediu para eu colar o link aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Fala aí, eu quero colar o link do Infinito Festival, porque aí vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver, eu sou péssima para essas coisas, eu não sou muito boa, mas vou tentar, peraí. Enquanto ver se chega alguma pergunta. Bom, a princípio não temos mais perguntas, gente. Ótimo. Então eu vou botar o link aqui e aí a gente encerra, ok? Vamos para o... Ai, senhor. Peraí. Tá vendo? Achei.
Voltando para cá. Ó, coloquei. Tá no host panelists, mas aí eu acho que vocês podem botar aí para todo mundo ver. Os filmes estão, 11 longa-metragens estão disponíveis gratuitamente até o dia 16 nessa plataforma. Ana Luísa, bota aí para o público poder assistir os filmes da Suzana. Eu acho que o grande instigante desse papo é a gente agora assistir os filmes dela, né? Tá aqui, Sim. a Ana Luísa já colocou. Vamos assistir teus filmes. Legal. Obrigada, Silvio, pelo papo maravilhoso. Muito generosa. E vou deixar o mistério no ar, não vou dizer por quê. Mas seguramente você sabe. Eu sou eternamente grato a você. Que bom! Mas é isso, a vida é feita dessas coisas, Silvio. É feito desses processos que eu acho que só é o fluxo de abundância, de alegria que a gente precisa compartilhar. E, para mim, eu também vou deixar aqui no mistério, mas foi um privilégio, uma alegria enorme poder fazer o que aconteceu entre nós. Foi muito bom. E é isso. Quanto mais a gente pode ser abundante nos sorrisos e nas coisas concretas, né? Da vida, na prática da vida, eu me sinto muito privilegiada. Todo mundo curioso do mistério, mas não vamos contar, Silvio, não vamos. Não vamos contar, vamos deixar o pessoal com fome. Isso é só entre nós, vamos deixar. Mas eu acho que é isso. O nosso mercado... Foi muito lindo, você é muito linda. Muito obrigado. Obrigada. Gratidão o nosso mercado é muito eterna. pequeno, a gente precisa se amar e se admirar e se ajudar, eu acho isso fundamental. Eu quero ver filmes do Silvio Tendler, eu quero que você veja os meus filmes, e assim a gente vai trazendo abundância e pluralidade para esse cinema que precisa muito da gente também. Foi uma manhã muito linda, e agora vamos correr para o café pessoalmente, conversar. Queria agradecer a todos os espectadores, todas as espectadoras, todo mundo que está aí, todo mundo da equipe técnica que está trabalhando, que está fazendo esse festival, Bruno, Ana Luísa, Cláudia, todo mundo que está aqui, as pessoas que estão nos acompanhando, Janaína que fez pergunta, foi uma manhã maravilhosa, aprendi muito, gostei muito, muitas trocas, e encerro esse debate com a garantia de totalmente improvisado. Nenhuma pesquisa, nenhuma pergunta ensaiada. Tudo no gogó. Maravilhoso. Eu também não trouxe nem trecho de filme para mostrar, me programei. Eu vim de coração aberto para falar o que tinha que ser falado. É o melhor papo. Beijo grande, Suzana. Muito Beijo, obrigado. gente. Obrigada, produção. Obrigada pelo convite. Sorte para o Festival de Brasília. Arrasem. Saudade desse festival. Quero ano que vem estar aí de convidada, com filme ou sem filme, tá? Um beijo. Você quase teve, né? Pois é, pois é. Você quase teve. Beijos. Beijos. Adorei, Silvio. Tchau, tchau. Beijão. Tá.